Em uma misteriosa loja de antiguidades em Baltimore, nos Estados Unidos, estão em exposição os restos de uma criatura lendária, um gigante de 2 cabeças de mais de 3 metros. Conta-se que o gigante foi supostamente aprisionado em 1673 por marinheiros espanhóis, em um local não revelado da Patagônia. Após sua captura, ele foi mantido em cativeiro no porão de um navio, onde tentou escapar. Infelizmente, sua tentativa foi frustrada quando foi ferido por uma lança no peito, resultando em sua morte. Curiosamente, não existem informações oficiais que confirmem o local exato da aventura, nem quem foram os responsáveis pela captura dessa criatura de 2 cabeças. No século XIX, os restos da criatura foram exibidos como um fenômeno circense, despertando ainda mais o fascínio do público. Em 1959, os restos foram adquiridos por Thomas Howard, um apaixonado por antiguidades e colecionador de curiosidades. Há muito tempo, 2 teorias intrigantes circulam sobre a existência dessa criatura conhecida como Cap Duan, o gigante de 2 cabeças. Embora as histórias variem em detalhes, ambas revelam um fascinante enigma que atravessa séculos. A primeira teoria relata que marinheiros espanhóis descobriram o gigante em uma praia ao sul da América em 1670. Após tentarem capturá-lo, o monstro se libertou e lutou pela sua liberdade, mas acabou sendo morto por uma lança. Os espanhóis decidiram mumificá-lo e levá-lo para a Grã-Bretanha. A segunda teoria da história conta que o gigante de 2 cabeças foi encontrado no Paraguai, onde os nativos o adoravam como uma divindade. No entanto, o capitão da escuna britânica, Olive Branch, ficou sabendo dessa lenda e decidiu confiscar o corpo, levando-o ao Reino Unido. Em 1959, o Lord Thomas Howard adquiriu os restos do gigante de 2 cabeças, tornando-se o novo dono dessa raridade histórica. Em 1998, a coleção de Thomas Howard foi doada para a misteriosa loja de antiguidades em Baltimore, onde os restos do gigante de 2 cabeças estão em exposição até hoje. Acredita-se que a criatura tenha sido preservada em um estado incrivelmente bom, considerando sua idade e a natureza de seu destino trágico. Os visitantes da loja de antiguidades em Baltimore ficam fascinados com a história por trás do gigante de 2 cabeças. Muitos se perguntam sobre a veracidade dos relatos e teorias que cercam a origem da criatura. Alguns teóricos acreditam que o gigante pode ter sido uma espécie desconhecida de ser humano, enquanto outros sugerem que ele era uma criatura sobrenatural oriunda de lendas e mitos da região da Patagônia. Independentemente da verdade por trás dessa história intrigante, não há dúvida de que o gigante de 2 cabeças desperta a curiosidade e o fascínio do público. Sua presença na loja de antiguidades em Baltimore continua a atrair visitantes de todo o mundo, que desejam testemunhar pessoalmente esse extraordinário mistério do passado.